Você sabe quais são as 7 funções do Excel mais procuradas na internet? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar quais são elas e quantas foram atualizadas. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro vídeo do canal Autodidata Online. Meu nome é Roberto Brito e hoje vou mostrar para vocês as 7 funções do Excel mais procuradas na internet. Então, vamos iniciar a aula? A primeira é a função soma. Como o próprio nome já diz, é usada para executar a soma de vários valores dentro de uma planilha do Excel. A função soma sempre é chamada desta forma. Digita o sinal de igual, escreve o nome soma e busca o intervalo de valores que você quer somar. E dá Enter. Simples assim. Você também pode usar intervalos intercalados, usando a mesma função soma. E pegando, por exemplo, o primeiro intervalo, ponto e vírgula, o segundo intervalo que você quer somar, ponto e vírgula, o terceiro intervalo que você quer somar. Ele também vai executar a soma. Você pode pegar valores distintos, também usando o mesmo formato soma. E pegando, por exemplo, o primeiro valor, segundo valor, terceiro valor, quarto valor. E assim por diante. O último aqui eu vou colocar soma também. E vou calcular, por exemplo, uma coluna. Então vocês viram que a soma tem vários formatos que podem ser usados aí em planilhas do tamanho que você tiver. Quantas colunas você precisar calcular, a fórmula soma é uma das fórmulas mais simples que o Excel nos proporciona. Agora vamos para a nossa segunda função, que é a função se. A função se é uma função condicional e tem como resultado verdadeiro ou falso. Digamos que nós queremos o status de aprovação desses alunos. E nesse caso só temos dois resultados, aprovado ou reprovado. E então vamos dizer que a média dessa escola é 7 e que o mínimo que o aluno teria que alcançar seriam 28 pontos, porque seriam a soma dos 4 bimestres, né? A fórmula se seria igual a se o valor total for maior que 28, o aluno estará aprovado. Lembrando que para digitar um texto dentro de uma função, você tem que separar ele por aspas, né? Colocar ele dentro de aspas para que ele seja reconhecido dentro da função. Aprovado. E veja que aqui o resultado foi aprovado. E se eu copio todas as funções, ele vai estar mostrando o valor aprovado para todos. Vamos colocar os valores aqui para reprovar um dos alunos. Tá vendo aqui já está 27, ele já colocou como reprovado automaticamente. Vamos colocar mais um aqui, 5 e 4. Aluno reprovado. Então assim podemos fazer status com essa condicional. A próxima é a função procx. A função procx é uma evolução da procv. Não sei se vocês conhecem a procv, mas ela funcionava da seguinte maneira: ela busca um valor em relação a uma tabela de referência. Por exemplo, procv. Vamos dizer que a gente vai buscar essa coluna aqui. Nessa tabela, que eu posso selecionar todas as colunas. Vamos colocar aqui até a coluna F, que eu quero ver o total.
Então, a partir daqui, eu quero saber o índice da coluna. Então, se está de A a F, a gente conta sempre da direita para a esquerda. Coluna 1, 2, 3, 4, 5, que é a coluna E, 6, que é a coluna F. Ponto e vírgula, verdadeiro ou falso, ou 1 ou 0, que também vai trazer a mesma correspondência exata se a gente usar 1 ou 0. O 0 seria o exato e o 1 seria o verdadeiro. Por enquanto ele vai mostrar o ND porque eu não coloquei nada. Vamos digitar um valor aqui, aluno 2. E aí ele me traz o total do aluno 2. Se eu colocar aluno 3, por exemplo, ele vai me trazer o aluno 3. E assim era usado o PROC-V. Só que o PROC-V tem um problema. Eu sempre tenho que pegar o valor buscado, ele tem que sempre que estar na extrema direita da tabela que eu selecionei. Por exemplo, eu selecionei de A a F. O que eu estou buscando tem que estar por obrigação na coluna A. Isso no PROC-V. A PROC-X é uma evolução da PROC-V. Então ela busca valores em lugares que não precisa ser exatamente a primeira coluna da tabela a ser buscada. O valor que a gente está buscando não precisa estar na primeira tabela, na primeira coluna da tabela. Então, por exemplo, vamos digitar aqui PROC-X. O valor a ser pesquisado, podemos pegar o mesmo valor, mas o meu valor de pesquisa agora vai ser o status. E eu quero que ele me retorne os alunos. E uma coisa muito legal do PROC-X é que ele já me deixa colocar o texto. Por exemplo, caso ele não encontre o valor. Aí, por exemplo, posso escrever aqui aluno ou valor não encontrado. Vamos botar assim melhor. Valor não encontrado. Perdão. Então podemos colocar valor não encontrado e ele já usa por padrão o valor exato de busca. Então a gente pode escolher não usar o formato de busca. E vejam que ele botou valor não encontrado porque eu coloquei aluno 3. Mas se eu escrever aprovado, ele vai pegar o primeiro aluno que está como aprovado e vai me informar. Então assim é que funciona a PROC-X. Se vocês veem, a busca está aqui no final. A coluna aonde fez a busca, o valor de referência está aqui, né, na coluna H. A coluna onde fez a busca está no final da tabela. E ele me deu o resultado da primeira coluna da tabela. Eu já tenho a opção de não ficar aparecendo esse valor que a gente pode chamar aqui numeral ND, né? Tipo, é como se fosse um valor não definido, alguma coisa assim. Caso ele não encontre o valor que a gente está procurando, ele bota valor não encontrado. E essa é a PROC-X. A próxima função, que seria a nossa quarta função, é a função dias. Essa é uma função muito legal porque ela calcula o número de dias entre duas datas. Por exemplo, vamos colocar aqui dia 20 de 3 de 2021 e vamos colocar a data de hoje. Vamos usar a fórmula hoje aqui só para puxar a data. E então vamos usar a função dias para calcular o número de dias que tem entre essas duas datas. Então dias
a data final, que seria a data de hoje, e a data inicial, que seria a data mais antiga. E se você ver, a diferença de datas é de 75 dias. É uma fórmula simples, é uma função simples na verdade, e que pode ser muito usada se você estiver montando um sistema de controle que controla o número de dias de alguma coisa, de uma tarefa de alguém, de uma ação que está, se está dentro do prazo ou não, quantos dias ela está atrasada, e tudo para... Existem várias funções para essa fórmula dias. A outra função que nós temos também relacionado à data, como o próprio nome diz, é data, o nome da função. A função data, ela transforma valores que estão separados em células num formato de data do Excel. Por exemplo, você baixa um relatório da internet onde ele vem a data separada por colunas. Vai estar tipo dia 20 do mês 8 do ano de 2019. Um exemplo. Eu vou usar a função data para buscar a coluna onde está o ano, a coluna onde está o mês e a coluna onde está o dia. E essa função vai me mostrar exatamente o formato da data que seu Excel está configurado. No meu caso aqui, ele está configurado dia, mês e ano, então ele formatou a data para dia, mês e ano. E essa também é uma função bem simples, mas que serve aí para várias ocasiões de quando a gente está criando algum tipo de relatório, não com data. A próxima função é a função índice. É uma das funções que retorna o valor de referência a um valor de dentro de uma tabela ou intervalo. Por exemplo, se eu colocar aqui índice, lembrando que índice tem um acento, então você tem sempre que digitar ela com um acento. Vamos colocar, por exemplo, essa matriz. Eu quero que ele traga para mim o valor que está na terceira linha, na quarta coluna, e ele vai me trazer o valor 4. Se a gente for fazer aqui uma comparação, ele vai pegar, como eu peguei essa matriz, aqui é a primeira linha, segunda, terceira linha. Se a gente for contar por essa matriz, seria a primeira, segunda, terceira, quarta coluna, ou seja, terceira linha, quarta coluna, valor 4. Por isso o índice trouxe o valor 4. E essa é uma das funções mais legais do Excel, porque se colocar ela em conjunto com uma função chamada Corresp, ela se torna uma ferramenta muito poderosa de busca. Que na verdade a Corresp hoje já existe uma evolução, do mesma forma que tem a PROC-V, existe, e a evolução da PROC-V é a PROC-X, existe hoje a Corresp X. As duas fazem a busca desse valor índice aqui de uma forma bem simples. Por exemplo, Corresp, vamos usar a Corresp X, que é a mais nova, igual a Corresp X. Vamos pesquisar o valor, por exemplo, deixa eu ver, aluno 1. Aluno 1, ele vai pesquisar aqui nessa matriz, desde alunos aqui. Eu quero que ele busque de modo exato e que ele pegue sempre do primeiro para o último.
e fecho o parêntese. Então ele vai me dizer que ele está na linha 2, quando a gente conta desde da célula A1, a linha 2 é onde está o aluno 1. E assim também aqui nós usamos a referência de uma coluna, mas eu posso também usar a referência, o intervalo na verdade, de uma linha, igual a Corresp. Vou mostrar para vocês com a Corresp para ver como é muito parecida as duas fórmulas. A Corresp, vamos usar pelas colunas aqui onde está separado os bimestres. Então, o valor procurado vai ser segundo bimestre na matriz que vai de B a E. E eu quero que a correspondência seja exata também. Lembra que eu falei das aspas para os textos? Se esquecer, você recebe essa janelinha de erro aí. Tá vendo que você tem agora um resultado para a linha 1, para a linha, na verdade, localização da linha e localização da coluna, onde se encontram os valores que foram buscados, nesse caso segundo bimestre, nesse caso aluno. E na verdade é aqui um bônus, essa não tem na busca, mas eu vou mostrar para vocês como juntar a função índice aonde a gente pode pegar aqui a matriz. Eu posso colocar aqui essa linha, perdão que eu usei vírgula e o Excel é ponto e vírgula. A matriz, perdão, a linha e a coluna. E ele vai me trazer o valor da mesma forma que eu trouxe aqui em cima, só que digitando manualmente a linha e a coluna. Dessa forma nós juntamos índice e as duas fórmulas Corresp, que eu poderia ter colocado isso direto aqui na fórmula. A gente pode copiar essa fórmula, por exemplo. Vem aqui dentro do índice, no lugar do E21, a gente coloca a fórmula Corresp aqui dentro. E para a coluna, a gente pode colocar a outra fórmula Corresp aqui dentro, no lugar do E22. E então eu estou fazendo aqui o que a gente chama de aninhamento de fórmulas, não? Ou de funções. Ele vai me trazer o mesmo resultado e de uma forma bem mais automática. Eu poderia também estar colocando aqui o número de células de referência onde eu posso buscar, indicar para eles, por exemplo, eu quero, vamos colocar aqui, por exemplo, como se fosse nome do aluno e o bimestre. Aqui vai ser aluno 1 e aqui vai ser o segundo bimestre. Eu posso estar substituindo na fórmula, por exemplo, aqui onde está aluno 1, eu apago e seleciono a célula do aluno 1. E onde está segundo bimestre, também apago e seleciono o valor do aluno 2. Dessa forma eu posso estar variando o valor, tanto de aluno, por exemplo, eu quero ver aluno 3 do segundo bimestre, ele vai me mostrar a nota do aluno do segundo bimestre. Quero ver a nota do aluno 3 do segundo bimestre ou aluno 3 do terceiro bimestre.
e ele vai trazendo o valor que na verdade aluno 3 também o valor é 8. Então esse é o formato do índice e o Corresp junto. E por hoje é isso. Se você gostou da aula, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seus comentários, ele é muito importante para nós. Obrigado e até a próxima. Tchau!